Paz, amados, amém? Epa, amém, irmãos? Amém. Muito bem. Afinal de contas, é domingo, todo mundo tem que estar animado, porque quem não vai almoçar em casa vai filar o almoço na casa de alguém, né? Aí, ó, tá vendo? Eu estou esperando um convite aí, tá, irmãos? Estou à disposição para estar com vocês, almoçar com vocês, ficar com vocês. Brincadeira, irmãos. Vamos lá. Fala assim, a vida é tão corrida, né, irmãos? Para a gente conseguir um espaço não é fácil. Bom, vamos fazer uma oração? Com a sua cabeça, por gentileza, põe a mão na altura do seu peito. Compartilha com o Senhor, seu Deus, nessa manhã, para abrir a sua mente, seus ouvidos, suas emoções, para ouvir Deus por meio do Espírito Santo nessa manhã. Diga a Ele, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso do Senhor para me ajudar a compreender. Compreender é colocar dentro a Tua palavra e ainda praticar. Senhor, muito obrigado nessa manhã por nos oportunizar a bênção de estarmos juntos e podemos então, Senhor, compartilhar a Tua palavra e aqui, por meio da comunhão, ó Deus, nos ajudar a nos manter e crescer espiritualmente. Também, ó Deus, louvo ao Senhor por nos despertar para estar na Tua presença neste lugar. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, queridos, e também vai estar aí exposto na tela o verso 7 do capítulo 4 da carta de Tiago à igreja. Tiago, capítulo 4, versículo 7, um versículo que conhecemos muito, mas nem sempre nos atentamos tanto. E como este ano nós estamos compartilhando sobre o tema visão, e especialmente nesse mês de março, nós estamos falando sobre multiplicação. Eu quero aqui, nessa manhã, trazer-nos o que nós já sabemos, um rememorar, um alerta de que a multiplicação é uma guerra espiritual, é uma batalha espiritual, e o inimigo da multiplicação é o diabo. Não podemos subestimar esse inimigo. E as diversas táticas sujas, malignas que ele utiliza, é exatamente para nos obstar, ou seja, impedir que nós sejamos agentes de multiplicação. Que nós venhamos a perder a visão. Então nós precisamos nos alertar em recobrar esse entendimento, não esquecer, porque uma das estratégias muito utilizadas pelo diabo é exatamente de nos levar a esquecer do que ele está fazendo. Fazer com que a calmaria aparente seja colocada diante de nossos olhos, ou seja, que nós venhamos a visualizar a calmaria aparente. Está tudo bom, que nós estamos tão abençoados por Deus, né? As coisas estão acontecendo bem, não tem desemprego, as portas estão se abrindo, que você deixa de fazer o básico, que é aí que é o problema. Vigiar, olhar e orar. Nós vamos tratar disso aqui nessa manhã. Então vamos ao verso. Está aí na tela. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Vamos dizer todos juntos? Conforme está na tela. 1, 2, 3 e... Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti
Amém. Pode sentar, amados. Alguns reconhecimentos nós precisamos ter por pano de fundo para termos uma compreensão mais clarificada desse versículo, mais clara. Primeiro ponto, até chegarmos no cerne do que eu principiei aqui nesta mensagem, é o reconhecimento da autoridade de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, sujeitem-se a Deus. A sujeição a Deus não é mera subserviência ou estar debaixo de forma obrigada, ou ainda reconhecer apenas que Ele é Deus. Tem muita gente que reconhece a Deus, especialmente nas horas de dificuldade, né? Aí as expressões comuns manifestam: pelo amor de Deus, Deus tem misericórdia. Alguns fazem até uso dos amuletos da fé, né? O sangue de Jesus tem poder. Deus tenha misericórdia de mim, e por aí vai. Não, é mais, é uma questão de princípio. É o entendimento e a compreensão prática do princípio da autoridade espiritual. O reconhecimento da autoridade divina. E aqui não é a autoridade divina qualquer, é a autoridade do único Senhor. O Senhor Deus, que se revelou como Deus da nação de Israel e em Cristo se tornou Deus de toda a terra. Há um só Senhor. O princípio da autoridade, então, esse entendimento nos proporciona a compreensão de que toda autoridade legítima provém de Deus e é delegada para servir, guiar e proteger, não para dominar. Esse princípio é centrado no amor do nosso Senhor Jesus Cristo e envolve submissão à vontade de Deus, reconhecimento das autoridades delegadas por Ele, como os governos, a família e demais autoridades que o Senhor proporciona que nós venhamos a nos relacionar com elas, e ainda o exercício da humildade, serviço e a busca pela santidade, para nos relacionar com o Deus da autoridade. Em Romanos capítulo 13, verso 1, Paulo escreve à igreja de Roma para exatamente dar a eles essa compreensão do que é autoridade e autoridade delegada de Deus. Ele diz: toda pessoa deve estar sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não provém de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Eu estou lendo na King James. Toda pessoa deve estar sujeita às autoridades superiores. E aí nós conhecemos. Autoridades superiores, por exemplo, governamentais, são os poderes instituídos, que só estão lá porque Deus permitiu. Você pode não gostar do governo, você pode não gostar das ações, por exemplo, que o poder judiciário, por meio dos tribunais superiores, juízes, venham a exercer, mas eles têm autoridade, a autoridade é delegada por Deus. Ninguém
tem autoridade se não for por Deus. Aí você pode falar, mas e o crime? O crime não tem autoridade nenhuma. O crime é usurpador de autoridade, é autoridade ilegítima. Então, a milícia, o tráfico, o bandido que domina uma determinada área, ele é ilegítimo para exercer a autoridade. Por isso que a autoridade que ele chama para si é violenta e desumana. Então não há reconhecimento de autoridade, nem permissão de Deus para isso. Isso é o diabo. A maior autoridade que nós precisamos reconhecer e trabalhar para que ela seja validada e fortalecida é a família. E como é que a autoridade divina ela é reconhecida, validada e é abençoadora nesse ponto que é a família? Porque o próprio Deus estabeleceu, primeiro nós precisamos saber disso. Foi Deus quem estabeleceu os pais como autoridade familiar. Não importa a idade, não importa a caminhada. Filhos que reconhecem a autoridade, mesmo depois de ter constituído a sua própria família, ainda reconhecem a autoridade dos pais. Porque elas são validadas, instituídas por Deus. Se você for buscar exemplos bíblicos de homens que reconheceram essa autoridade, nós vamos ver isso em Abraão, nós vamos ver isso em Isaac, nós vamos ver isso em Jacó, que são os pais bíblicos que mais vivenciaram essa autoridade. Tanto que faziam questão de passar aos filhos o entendimento acerca da vida dessa autoridade. Ainda na família, biblicamente, e isso quer dizer uma autoridade legítima, é dos esposos, dos maridos. É claro, a igreja reconhecer isso, que Cristo é o cabeça da igreja, e portanto é o cabeça da família, e como cabeça da família, ele é o dirigente, o senhor do cabeça familiar, que é o homem. Toda tentativa de usurpar essa autoridade, ela se torna ilegítima e rebelião contra Deus. Mesmo que advenha uma, vamos dizer, causa provável de ausência de autoridade. Ah, mas minha casa não tem, meu marido não faz, não cumpre o papel dele diante de Deus. Está errado quando você usurpa a autoridade do marido. Como é que isso será consertado? Como será mudada a história dessa família? Com oração. E aí você precisa ir para Provérbios, capítulo 30. Que a mulher sábia edifica a casa. Oração. Olha lá o exemplo da mulher que Salomão traz. Ela trabalhava, e hoje todas as mulheres praticamente trabalham, né? Ela trabalhava, ela contribuía, ela mantinha tudo em ordem e era abençoadora do lar, ao criar os filhos na presença de Deus. É muita coisa, é. Queridas e queridos, desde quando o homem caiu do pecado e foi expulso do Éden, da presença de Deus, a mulher tem jornada tripla, quádrupla, quíntupla, e se você quiser multiplicar, pode chegar até em década. É a ordem natural das coisas, infelizmente. Aquela que não entende seu papel, ela vai achar que ela ainda precisa usurpar ou estar no lugar onde Deus não a colocou, e aí o sofrimento é maior.
Deter a autoridade no lar não quer dizer colocar-se no lugar do homem. A autoridade da mulher, ela é mantida e tratada e abençoada por Deus. Mas quando a mulher toma a autoridade que é do homem, ela atrai para si enfermidade. Porque se o seu marido não exerce, ou qualquer um que você conhece de alguma família não exerce autoridade, sabe o que você, mulher, tem que olhar? O cabeça acima dele, e não ele. O cabeça acima dele é o Senhor. Quando você entende isso, a autoridade que você tanto precisa é suprida por Deus, e as suas forças são recuperadas, seu emocional é tratado, porque quem se torna teu cabeça é o Senhor. Os filhos precisam reconhecer a autoridade paterna, porque a autoridade é delegada e é legitimada por Deus. Não é simplesmente obediência, é parceria, cumplicidade, ajuda. Uma coisa que os filhos precisam aprender, queridos, é que você é importantíssimo na mantença e equilíbrio do seu lar. Filhos que causam desequilíbrio em casa com rebeldia e desobediência, desequilibram o matrimônio, a relação familiar, e podem até levar um casamento à ruína. Mas um filho de Deus, um jovem, um adolescente, uma criança que aprende o princípio da autoridade espiritual, ele entende que mais do que obediência é ser parceiro na vida familiar. E ser parceiro, irmãos, é ajudar nas tarefas, ajudar nas suas próprias tarefas, desde as coisas mais simplórias, tomar banho na hora que tem que tomar, arrumar a cama, ajudar na manutenção da casa. E quando for crescendo ainda, já no primeiro emprego, contribuir na manutenção de casa. Até porque, durante toda a sua vida, você recebeu muito. E às vezes, se valendo até da ausência de benefícios ou de situações que beiram o básico que seus pais deixaram de usufruir para dar a você. Um filho ingrato é quando ele recebe os primeiros bens dele e fala: esse dinheiro é meu, e não contribui com nada em casa. Eu me lembro que quando eu estava para ter meu primeiro emprego e trabalhar, como eu queria ajudar na minha casa. E uma das ações que Deus me deu condição de fazer naquela época que se comprava telefone. Quem é dessa época que comprava telefone fixo para colocar em casa? Levanta a mão aí. Hã? Quando eu ganhei um dinheiro suficiente, a primeira coisa que eu fiz, na minha casa não tinha telefone, a gente recebia recado pela vizinhança, pelo vizinho. Eu comprei um telefone. E foi tão interessante, irmãos, que eu não sabia que naquela época quem comprava telefone também comprava ações. Eu recebi um papel que eu não conhecia e guardei aquilo. Esqueci. Passei toda a minha juventude, e aí nosso telefone era o mesmo, sempre, né? Estava lá na nossa casa, até o dia que eu fui me casar, próximo ao meu casamento. Aí eu li sobre ações da telefonia, e eu fui buscar o papel e achei. Eu tive um dinheiro abençoado na minha vida, para me ajudar no meu casamento. Vendi as ações. Naquela época já tinha vendido o telefone fixo, já eram outros, porque já tinha mudado tudo, mas as ações permaneciam. Veja que quando nós queremos
ou estamos com o intento de ajudar, Deus vai prosperar a sua vida. E o valor que eu vendi as ações, amados, foi 10 vezes mais o valor que eu comprei o telefone, e já era caro demais. Na época estava em alta, porque estava privatizando a companhia telefônica, e Deus me abençoou. Então lembre-se, quando você abençoa a sua família, você recebe de volta o que a palavra de Deus garante: medida recalcada, sacudida e transbordante. As portas vão se abrir para você, bênçãos você vai usufruir. Isso também, irmãos, se trata e se traduz na igreja de Deus, que é a família de Deus. Nós estamos falando da família, autoridade na família. As lideranças pastorais, os líderes do GEAVIT, da célula que você participa, Deus deu autoridade espiritual a eles sobre sua vida, para guiar você que é rebanho do Senhor. E nesse aspecto nós temos que respeitar essa autoridade e trabalhar com elas, porque elas são delegadas por Deus para prover a multiplicação, o crescimento do reino, da igreja. Então, o serviço na casa do Senhor, ser ativo na célula, ser parceiro, estar ao lado da sua liderança, ajudar no funcionamento e na produção ativa dos programas de sua célula, isso é necessário quando você está ao lado para fazer crescer. Se você quer fazer crescer, seja parceiro da sua liderança, reconheça a autoridade espiritual. Isso vai se traduzir em bênção para a sua vida. Uma das bênçãos é crescimento espiritual para você. Visão multiplicada de Deus para com a sua vida, para que você, ao abençoar, colha ainda mais bênçãos. Então, não podemos perder as oportunidades de fazer acontecer em nossa vida a autoridade espiritual que Deus colocou sobre nós. Reconheça. Reconhecer não é só bater palma e dizer muito bem, é estar juntos. Mesmo que a autoridade espiritual que Deus colocou seja falha. Você sabe por quê? Porque você é falho. Eu quero que levanta a mão aqui nessa manhã, e pode levantar mesmo, quem acha que não falha de jeito nenhum. Diga à pessoa que está ao seu lado assim: você falha e eu também. Então a autoridade espiritual que Deus delegou também vai falhar. E como é que ela vai se manter? Precisa de ajuda. Pode ser que na área espiritual ou na área de habilidades e competência que a autoridade espiritual colocou ou está sobre você, seja exatamente você a lacuna que vai suprir. Deus colocou você juntamente com a autoridade espiritual para cumprir esse papel. Aqui é um exemplo bem simples. Vamos supor que a autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, ela tem um problema de memória, esquece essas coisas. Mas você é uma pessoa organizada, tem uma competência de ser um secretário, uma secretária por excelência, anota tudo, uma pessoa de alta competência nessa área. O que você faz? Você não vai se rebelar contra a autoridade, você vai cumprir o seu papel que Deus colocou ali, de lembrar, de ajudar, de socorrer, né? E Deus colocou alguém assim do meu lado, é a Hélida, anota até o que a gente respira. Então, me socorre. E pode ver que toda mensagem ela está anotando, toda reunião ela está anotando, aonde ela vai ela está anotando. Às vezes eu até penso assim, para que tanta anotação? Aí depois eu lembro, é eu que esqueço das coisas, então preciso de me ajudar. Às vezes, irmão, não é fácil você ser ajudado por alguém que lembra de tudo. Toda hora, ó, não esquece disso, não esquece. Eu estou lembrando, mas é porque eu já tenho uma facilidade de esquecer,
Então eu preciso ser lembrado. Mas tem coisas que às vezes eu não estou esquecendo, mas mesmo assim, ela faz o papel dela de dizer, olha, lembra. Quem recebe aí listinha de coisas para comprar no supermercado? Meu Deus do céu. Não é brincadeira, irmãos. Primeiro que eu detesto ir em supermercado, por 2 motivos. Andar até achar coisas que sempre eles mudam de lugar, e a outra é na hora de passar no caixa e pagar. Essa é a pior parte. Né? Então, manda a listinha. E aí, quando chega em casa, e aí, você comprou isso? Esqueci. Mas eu mandei a lista, pois é, eu li a lista, olhei e na hora de pegar eu esqueci. Acontece. Tem alguém mais esquecido aí? Você já, não, fala não. Fica para você. Pode ter certeza que Deus vai colocar alguém do seu lado para te ajudar a lembrar. E aí, seja feliz com isso, né? Aproveita. Bom, dado essa premissa, nós temos o problema, irmãos, que então, além de todas as falhas, os problemas que nós temos naturalmente em nossa vida, nós temos o inimigo. A resistência ao domínio divino que se levanta contra nós, que nos leva a desconsiderar a autoridade, por nos achar autoridade. Essa influência das trevas é terrível, e nós temos que trabalhar em nossa vida para abrir a nossa visão e entender que ela está trabalhando contra nós para que não venhamos a multiplicar. E aqui nós temos que ter uma resistência contra ela. Qual é a base da resistência, ou que vai nos solidificar, sedimentar, para que tenhamos uma resistência capaz de impedir o inimigo de influenciar em nossa vida com todos os seus assecas? É a submissão a Deus. Entendimento da nossa incapacidade, ou seja, humildade. Obediência irrestrita à palavra. Sem desculpas. Evitar que usemos a própria palavra para nos eximir da responsabilidade. Porque isso é uma ação maligna que o próprio diabo usou contra Cristo no monte da tentação. Jesus estava sendo testado na consagração, depois de passar 40 dias e 40 noites em jejum e oração, sem comer e nem beber. Ele é levado à tentação. E com fome, o diabo disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Usou a própria palavra contra ele. Se tu és o Filho de Deus, lança daqui abaixo, quando colocou lá no alto do templo, no pináculo. Pois a Bíblia, a palavra diz, os seus anjos dará ordem de respeito a te guardar em todos os seus caminhos. Olha, 100% da sua caminhada você é guardado. Mas se você se joga de um alto de um prédio, você está se atentando contra a própria vida, contra um princípio. Mas o diabo é sujo. Você pode achar que na hora da desobediência Deus vai te guardar. Não, se você quebrar um princípio, você está por sua conta. Mas quando você está alicerçado nos princípios divinos, o Senhor te guardará em todos, diga comigo, 100% da minha caminhada. Entenda isso. Guarda o princípio que em 100% do tempo ou das condições que você for colocado, Deus vai te guardar, vai estar com você. Eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Então é a base da resistência à submissão, à humildade, à obediência a Deus, reconhecer sua autoridade sobre nós. Isso vai nos levar, queridos, a ter uma vida consagrada, aonde o inimigo não pode nos tocar.
Quando nós estamos numa vida consagrada, o nosso adversário, o inimigo, ele não fica ao nosso redor, ele não se aproxima, ele não pode, ele está impedido, ele está ao derredor. Nós sabemos isso pela palavra. E aí nós precisamos colocar em nossa vida algumas ações, que eu chamo aqui passos para você ter uma vida consagrada, que vai alijar, que vai jogar para longe da sua vida as ações do inimigo e influências do diabo. Vamos para a carta também de Tiago, capítulo 4, versos 8 a 10. Olha o que diz as Escrituras. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Aqui estão alguns passos que nós precisamos obedecer e seguir para que tenhamos uma vida consagrada. Primeiro, é uma aproximação intencional de nosso Deus. Aí, eu convido você a ir para Isaías capítulo 6. Isaías, o livro do profeta Isaías narra que quando morreu o rei Uzias, que foi um rei abençoado, até o final da vida dele, quando ele deixou subir o orgulho no coração, porque ele era tão abençoado que ele achou que ele era o melhor de todos os reis. E aí sofreu a consequência. Isso inclusive é uma matéria, um ponto para nós compartilharmos em outro momento. Quando você é muito abençoado por Deus e acha que é tão abençoado que você é melhor do que os outros. Tomar cuidado com isso, mas não é o ponto agora. Isaías caiu juntamente com o rei, porque ele era amigo do rei. E aí então, quando ele reconheceu que estava muito ruim e entristecido porque o rei havia morrido, ele foi para o templo. Irmãos, se você quer aproximar de Deus, vá aonde a presença de Deus é facilitada a você. Então veja bem, se você quer se aproximar de Deus, mas frequenta pouco o culto, os seus atos estão dizendo outra coisa. Não é? Se você quer se aproximar de Deus, mas não tira tempo a sós com o Senhor, em seu secreto com Deus, é porque você, na verdade, só tem intenção, mas não tem a prática intencional. Aliar a intenção à prática. Você não tem. Então você não ora, você não consagra, não faz jejum, não se exime do pecado, não se afasta das coisas que te fazem mal espiritualmente. Então você, na verdade, não está se aproximando de Deus. Porque aproximar de Deus exige santificação. A palavra de Deus fala em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual, o quê? Sem a santificação. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Quando Isaías entrou no templo e começou a chorar diante do altar do Senhor, Deus apareceu para ele. Ele diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Deus manifesta-se a você. Só que, segundo ponto, você precisa querer e buscar arrependimento, limpeza plena do corpo, da alma, que vai se traduzir em um espírito consagrado. Tiago diz: purifiquem as vossas mãos, pecadores, e vocês que são de ânimo dobre, limpem os corações. Aqui eu quero clarificar uma coisa, quando fala aqui de ânimo dobre, cuidado com isso, irmãos.
São aqueles que, como se diz, já há muito tempo, e você sabe, diz que já ouviu essa expressão em algum momento, em alguma mensagem, em alguma pregação, e talvez até a minha mesma, quando você tem um pé no reino de Deus e outro pé no mundo, se é que isso é possível. Eu digo que não é possível porque são caminhos antagônicos. O caminho estreito leva ao Senhor. A palavra, o próprio Jesus traduziu essa parábola. Mas o caminho largo leva à perdição eterna. Então são antagônicos. Um vai para a presença de Deus, outro vai para longe de Deus. Distante. Quem tem ânimo doble, ou seja, tem coração duplo, ele diz na aparência que ele é de Deus, mas no fundo ele é servidor do diabo. Só que ele engana a si mesmo. Não existe essa possibilidade. Ou você é 100% de Deus, ou você não é nada de Deus. Repita comigo. Eu preciso ser 100% de Deus. Não tem, queridos, como o trigo ser outra coisa. É o mesmo que você ir no mercado e falar o seguinte: eu quero comprar laranja. E alguém chegar lá para você e apresentar um pepino e dizer que é laranja. Ou um abacaxi, que nós chamamos, né? Tudo que é complicado ou é pepino ou é abacaxi. Não é verdade? Não é laranja. Como é que nós vamos superar isso? Confessando. Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros. Olha aí na tela o verso. Decore isso. Às vezes nós confessamos só para Deus: Senhor, lava a minha multidão de pecados. Irmão, o pecado tem nome. E precisa ser confessado. A confissão é a forma do arrependimento. Porque quem confessa é porque quer deixar. É o segundo ponto. Confessa e deixa, e a misericórdia lhe alcançará. Quem quer esconder o pecado é porque não está aberta a confissão. Quando Adão pecou, ele correu lá para o matinho, ficou lá dentro do mato. Até Deus aparecer e falar: Adão, Adão, onde você está? Quem quer confessar, corre para os pés do Senhor e abre a boca e diz: Senhor, eu pequei nesta e nesta área. E vai para a sua liderança e diz: eu preciso de ajuda porque eu estou pecando nessa área. E aí vai ter cura. Tiago, ainda no capítulo 4, versículo 9, ele diz: olha, chore, lamente. E foi o que Isaías estava fazendo no templo. E aí o anjo do Senhor apareceu, o serafim, com uma brasa que tirou do altar. Enquanto que Deus está falando que o nosso problema é nas mãos, o problema de Isaías, que era profeta, era nos lábios. Ele era um falso profeta, até aquele momento. E Deus queimou os seus lábios. A iniquidade foi tirada. E ele então se apresentou: eu irei, Senhor. Irmãos, humilharmos-nos na presença do Senhor é condição sine qua non para que possamos crescer. Se não formos humildes para reconhecer a autoridade divina, não cresceremos, e não crescendo, automaticamente não multiplicaremos. Porque todo ser saudável multiplica. E quando falamos então que nós somos, o que nós somos? Ovelhas. Sim ou não? Quem é ovelha do Senhor? Levante sua mão e diga glória a Deus. Irmãos, e ovelha saudável, o papel dela é multiplicar outra ovelha saudável. Se isso não está acontecendo, é porque nós estamos precisando realinhar a nossa caminhada ao propósito divino.
Estamos debaixo da autoridade de Deus, porque o comando, a missão é ir de fazer discípulos. Então, uma forma para termos a vida consagrada e naturalmente virmos a multiplicar, porque o saudável multiplica, é obedecermos esses passos. Aproximação de Deus, confissão de pecados, arrependimento genuíno e reconhecimento da autoridade. A consequência direta de uma vida submissa a Deus é o enfraquecimento das investidas malignas contra nós. Quando temos uma vida de reconhecimento e submissão à autoridade e realmente trabalhamos alinhados à autoridade, o inimigo, o diabo, não terá ação capaz de frear você espiritualmente. Então, todas as áreas da sua vida avançam na vontade de Deus. Deus vai abrindo portas, vai quebrando as resistências, o mar vai se abrir, o rio vai secar para você passar. E se tudo isso não acontecer, você ainda anda sobre as águas. Para finalizar, como é que nós nos mantemos vívidos na autoridade espiritual? Vamos para Colossenses capítulo 1, versículo 18. Olha o que diz as Escrituras. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tenha a primazia sobre todas as coisas. A palavra primazia aqui pode ser traduzida ou substituída por autoridade, poder sobre todas as coisas. Quando reconhecemos isso, Ele é o cabeça. É o meu cabeça. É o Senhor da minha vida. Nada faço sem Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele toda glória, reconhecimento de todo poder, de toda honra, toda adoração, todo louvor. 100% da minha vida é do Senhor e para o Senhor. Não terá demônio, diabo, que poderá chegar perto de você. E aí você fará multiplicação naturalmente. Amém? Coloque em prática. Rompa com esse comodismo que está te afastando do Senhor. Vá para bem próximo dele. Não é fácil mudar comportamentos, mas isso é uma decisão que você precisa tomar. Vamos colocar de pé para orarmos em nome de Jesus.